Escolha sua nova mãe, disse o milionário viúvo ao filho. Para a surpresa de todos, o garoto apontou para a faxineira humilde que limpava em silêncio no canto da sala. Inscreva-se para mais histórias emocionantes. O escritório no 42º andar do edifício comercial mais moderno da Faria Lima fervilhava com a agitação típica de uma segunda-feira. Eduardo Santana, aos 38 anos, observava a movimentação de São Paulo através da parede de vidro que ocupava toda a extensão de sua sala. A cidade pulsava lá embaixo, mas ele se sentia desconectado de tudo, como se vivesse em uma redoma transparente que o separava do mundo real. Senhor Santana, a voz de sua secretária, Mônica, o trouxe de volta à realidade. O senhor Gabriel está na recepção. A diretora da escola ligou novamente. Eduardo suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos escuros, já com alguns fios grisalhos precoces. Mais uma confusão na escola. Desde que Cristina morrera no acidente, Gabriel parecia determinado a testar todos os limites possíveis. Pode mandar ele entrar, disse, ajeitando a gravata italiana, que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. Gabriel entrou no escritório como um furacão contido. Aos 8 anos, ainda mantinha aquela inocência infantil no rosto redondo, mas seus olhos escuros, iguais aos do pai, carregavam uma tristeza que não deveria existir em alguém tão pequeno. O uniforme da escola particular mais cara de São Paulo estava amarrotado, a camisa para fora da calça, e havia uma pequena mancha de tinta azul na manga. O que aconteceu dessa vez? Eduardo perguntou, tentando manter a voz calma. A professora disse que eu desenhei a mamãe errado, Gabriel respondeu, olhando para os próprios pés. Ela disse que pessoas mortas não podem estar nos desenhos da família, que era para eu desenhar só você. Eduardo sentiu o peito apertar. Abaixou-se para ficar na altura do filho e segurou seus pequenos ombros com delicadeza. E o que você disse para ela? Que a mamãe sempre vai fazer parte da nossa família, mesmo no céu. Aí eu rasguei a folha e joguei no lixo. Gabriel levantou os olhos desafiador. E não vou pedir desculpa. Eduardo abraçou o filho, sentindo a fragilidade daquele corpinho pequeno contra o seu peito. Como explicar para uma criança de 8 anos que o mundo dos adultos às vezes era cruel e insensível? Você não precisa pedir desculpa, filho. A mamãe sempre vai estar na nossa família, não importa o que ninguém diga. Gabriel se afastou um pouco e olhou diretamente nos olhos do pai. Pai, por que todo mundo fica falando que você precisa de uma nova esposa? A pergunta atingiu Eduardo em cheio. Nos últimos meses, realmente, a pressão da família e dos amigos para que ele seguisse em frente havia se intensificado. A mãe de Cristina, Dona Regina, vivia apresentando candidatas adequadas. Os sócios comentavam que não era bom para os negócios ele aparecer sozinho nos eventos. Até Gabriel ouvia esses comentários. As pessoas acham que seria melhor para nós dois, Eduardo respondeu escolhendo as palavras cuidadosamente. Elas pensam que você precisa de uma mãe e que eu preciso de uma companheira. Gabriel ficou quieto por um momento, balançando as perninhas que não chegavam ao chão na cadeira onde estava sentado. Pai, se você realmente precisar casar de novo, você me deixaria escolher quem seria minha nova mamãe? Eduardo piscou, surpreso com a pergunta. Como assim, Gabs? Todo mundo que você conhece é igual, pai. Elas só sabem falar de coisas chatas e ficam me olhando como se eu fosse um bichinho estranho. Se eu vou ter que ter uma nova mamãe, eu queria escolher uma pessoa que realmente gostasse de mim. A lógica simples e direta de uma criança de 8 anos fez Eduardo repensar toda a situação. Olhando para aquele rostinho esperançoso, ele se ouviu fazendo uma promessa que mudaria tudo. Tá bem, Gabriel. Se eu me casar de novo, você pode escolher quem será sua nova mamãe, mas tem que ser alguém que você realmente ache que cuidaria bem de você, combinado? Os olhos de Gabriel se iluminaram pela primeira vez em meses. Sério, pai? De verdade? De verdade. Gabriel saltou da cadeira e abraçou o pai com toda a força que suas pequenas mãos conseguiam. Eu já sei quem eu quero, pai. Eduardo acordou na manhã seguinte com um aperto no estômago. A conversa com Gabriel ecoava em sua mente e ele começava a questionar a sanidade de sua decisão. Permitir que uma criança de 8 anos escolhesse sua futura madrasta parecia uma ideia cada vez mais maluca à luz do dia. Enquanto tomava café em sua cobertura no Itaim Bibi, observando a cidade despertar através dos vidros blindados,
Eduardo tentava imaginar quem Gabriel poderia escolher. Talvez a professora de natação do clube, que sempre era gentil com ele? Ou quem sabe a bibliotecária da escola, que Gabriel adorava porque ela deixava ele levar mais livros para casa. O celular vibrou na mesa de mármore. Uma mensagem de Gabriel. Pai, não esquece da nossa conversa. Hoje você vai conhecer ela melhor. Eduardo franziu a testa. Como assim conhecer melhor? Quem era ela? No escritório, a manhã passou voando entre reuniões e decisões importantes sobre a expansão da empresa para o Nordeste. Eduardo comandava um dos maiores grupos de construção civil do país e cada decisão sua movia milhões de reais. Mas por algum motivo, a promessa feita ao filho o deixava mais nervoso do que qualquer negociação. Por volta das 11 horas, Mônica entrou na sala com uma bandeja de café. Senhor Eduardo, a Mariana está aqui para a limpeza do escritório. O senhor gostaria que ela voltasse mais tarde? Não, pode deixar ela entrar. Não me incomoda, Eduardo respondeu, mal levantando os olhos dos contratos que analisava. Mariana Santos entrou discretamente, empurrando seu carrinho de limpeza. Aos 28 anos, ela tinha uma beleza simples e natural. Cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo, olhos cor de mel e um sorriso genuíno que iluminava o ambiente. Vestia o uniforme azul da empresa de limpeza, mas havia algo em sua postura que transmitia dignidade e determinação. Bom dia, Sr. Eduardo, cumprimentou com voz suave, começando a organizar os objetos na mesa lateral. Bom dia, Mariana. Eduardo a observou por um momento. Mariana trabalhava na empresa há 3 anos, sempre discreta e eficiente. Ele sabia pouco sobre ela, apenas que era pontual, cuidadosa e que Gabriel sempre ficava animado quando a encontrava pelos corredores. Como vai o Gabriel? Mariana perguntou enquanto limpava a estante de livros. Faz tempo que não o vejo por aqui. Ele está passando por uma fase difícil na escola, Eduardo respondeu, surpreso com o interesse genuíno na voz dela. Imagino como deve ser difícil para uma criança lidar com tanta perda, Mariana disse com delicadeza. Minha prima perdeu o pai quando tinha a idade dele. Levou um tempo, mas com muito carinho e paciência, ela conseguiu superar. Eduardo parou de ler o contrato e olhou para Mariana. Havia algo diferente na forma como ela falava sobre Gabriel, uma preocupação maternal que ele não via nas outras pessoas. Você tem filhos, Mariana? Não, senhor. Cuido da minha mãe, que está doente, mas sempre gostei muito de crianças. Ela sorriu. O Gabriel é especial. Sempre me pergunta como estão as coisas em casa, se preciso de alguma coisa. É uma criança muito sensível. Naquele momento, a porta se abriu e Gabriel entrou correndo, ainda vestindo o uniforme da escola. Pai, Mari, que bom que vocês estão juntos. Mariana se abaixou para receber o abraço caloroso do menino e Eduardo observou a cena com atenção. Os olhos de Gabriel brilhavam de uma forma que ele não via há muito tempo. Oi, meu amor, Mariana disse, afagando os cabelos do menino. Como foi na escola hoje? Melhor. Lembrei do que você me ensinou sobre respirar fundo quando fico com raiva. Funcionou. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Quando Mariana havia ensinado técnicas de controle emocional para Gabriel. Mari, conta para o meu pai sobre o seu curso. Gabriel disse animado, puxando Mariana pela mão até ficar mais perto de Eduardo. Ah, não precisa, Gabriel, seu pai está trabalhando. Mariana respondeu um pouco constrangida. Não, pode contar, Eduardo disse, curioso. Estou terminando o curso de enfermagem, Mariana explicou. Estudo à noite, depois do trabalho. Sempre quis ajudar as pessoas. E agora, com a doença da minha mãe, entendo ainda mais a importância de cuidar dos outros com carinho. Gabriel olhou para o pai com um sorriso travesso. Pai, você lembra da nossa conversa de ontem? Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Gabriel, eu escolho a Mari para ser minha nova mamãe. Gabriel anunciou com toda a naturalidade do mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana ficou pálida, Gabriel sorridente, e Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O silêncio no escritório parecia eterno. Mariana estava completamente imóvel, com as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o pano de limpeza. Seus olhos cor-de-mel alternavam entre Eduardo e Gabriel, tentando processar o que acabara de ouvir. Eduardo se levantou lentamente da cadeira, sentindo como se estivesse em um filme de comédia romântica,
que havia saído completamente do controle. Gabriel, alheio à tensão no ar, continuava sorrindo como se tivesse acabado de resolver o maior problema do mundo. Gabriel, Eduardo disse com voz controlada, você pode esperar lá fora? Preciso conversar com a Mariana. Mas, pai, você não gostou da minha escolha? Gabriel perguntou, sua expressão confiante começando a vacilar. Não é isso, filho. É que essas coisas são mais complicadas do que parecem. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia sempre que estava nervoso. Por favor, espera na recepção. Daqui a pouco a gente conversa. Gabriel saiu meio relutante, mas não antes de dar um aceno encorajador para Mariana, como se dissesse, não se preocupe, vai dar tudo certo. Quando a porta se fechou, o constrangimento tomou conta do ambiente. Mariana finalmente encontrou sua voz. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Não faço ideia de onde Gabriel tirou essa ideia. Eduardo caminhou até a janela, observando o movimento da Paulista lá embaixo. Como explicar para uma funcionária que ele havia prometido ao filho de 8 anos que ele poderia escolher sua futura esposa? Mariana, sente-se, por favor. Ele gesticulou para uma das poltronas em frente à sua mesa. Prefiro ficar em pé, senhor, ela respondeu, mantendo a postura profissional apesar do nervosismo evidente. Por favor, sente-se. Isso não é uma conversa entre chefe e funcionária. Mariana hesitou, mas acabou se sentando na beirada da poltrona, as mãos entrelaçadas no colo. Eduardo suspirou fundo. Ontem eu fiz uma promessa muito impulsiva para o Gabriel. Disse que se eu me casasse de novo, ele poderia escolher quem seria a nova mãe dele. Os olhos de Mariana se arregalaram. E ele escolheu eu? Aparentemente sim. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Mariana olhava para as próprias mãos, tentando processar a situação surrealista em que se encontrava. Senhor Eduardo, com todo respeito, o senhor deve estar maluco se acha que isso poderia funcionar de alguma forma. A franqueza de Mariana surpreendeu Eduardo. Ele estava acostumado com pessoas que concordavam com tudo o que ele dizia, que mediam cada palavra antes de falar com ele. Por que você acha isso? Mariana levantou os olhos, e Eduardo viu uma mistura de incredulidade e algo que parecia decepção. Porque eu sou a faxineira, senhor Eduardo. Eu limpo banheiros, esvazio lixeiras e lustro móveis. O senhor é um dos homens mais ricos de São Paulo. Vivemos em mundos completamente diferentes. E isso importa? Claro que importa. Mariana se levantou, finalmente perdendo a compostura. O senhor já imaginou a reação da sua família? Dos seus amigos? Da sociedade? Eu vi as fotos das festas que o senhor frequenta nos jornais. Eu não saberia nem qual garfo usar em um jantar desses. Eduardo ficou quieto, observando a paixão com que ela falava. Havia fogo naqueles olhos cor-de-mel, uma intensidade que ele não esperava. E, além de tudo, Mariana continuou, eu tenho responsabilidades. Minha mãe tem diabetes e pressão alta. Eu sustento nossa casa, pago as medicações dela. Estou terminando minha faculdade. Eu não posso simplesmente fingir ser alguém que não sou, para satisfazer a fantasia de uma criança, por mais doce que ela seja. Ninguém está pedindo para você fingir ser outra pessoa, Eduardo disse calmamente. Não? Mariana deu uma risada amarga. O senhor acha que eu caberia no seu mundo sendo exatamente quem eu sou? Sendo a Mariana que acorda às 5 da manhã para estudar antes do trabalho, que compra roupa no Brás, que mora em Cidade Tiradentes e pega 2 conduções para chegar aqui? Eduardo nunca havia parado para pensar em como era a vida de Mariana fora daquelas paredes. A revelação o atingiu como um balde de água fria. Eu não sabia que você morava tão longe. Porque o senhor nunca perguntou. Ela respondeu sem agressividade, apenas constatando um fato. E não tem problema. Não é obrigação sua saber da vida dos funcionários, mas isso só prova meu ponto. Eduardo se aproximou dela e Mariana instintivamente deu um passo para trás. Mariana, eu sei que tudo isso parece loucura, mas Gabriel nunca reagiu a alguém da forma como reage a você. Desde que Cristina morreu, ele se fechou para todo mundo. Comigo, com a família, com as professoras. Mas com você, ele volta a ser uma criança normal. Isso não é motivo para casamento, senhor Eduardo. Não, não é. Eduardo parou, olhando diretamente nos olhos dela. Mas talvez seja motivo para a gente se conhecer melhor.
Mariana chegou em casa naquela noite com a mente em completo caos. O trajeto de 2 horas entre o escritório na Faria Lima e sua casa em Cidade Tiradentes nunca havia parecido tão longo. A conversa com Eduardo ecoava em seus pensamentos, misturando-se com o barulho do ônibus e as conversas dos outros passageiros. Talvez seja motivo para a gente se conhecer melhor. As palavras dele não saíam da sua cabeça. A casa onde morava com a mãe era simples. 2 quartos, uma sala pequena e uma cozinha que também servia como área de serviço. Mas era limpa, organizada e cheia de amor. Nas paredes, fotografias da família e alguns desenhos que Gabriel havia feito para ela durante as visitas ao escritório. "Chegou tarde hoje, filha", disse Dona Carmen, sua mãe, quando Mariana entrou na sala. Aos 55 anos, Dona Carmen ainda mantinha a beleza que havia herdado para a filha, mas os anos de trabalho pesado e a diabetes tinham cobrado seu preço. "Tive uma conversa importante no trabalho", Mariana respondeu, dando um beijo na testa da mãe. "Como foi seu dia? Tomou os remédios direitinho?" "Tomei sim. Mas conta aí, que conversa foi essa que te deixou com essa cara?" Mariana se sentou no sofá ao lado da mãe, tentando encontrar palavras para explicar o absurdo da situação. "Mãe, você lembra do Gabriel? O menino que eu sempre falo, filho do meu chefe? O que perdeu a mãe?" "Claro que lembro. Você sempre traz umas guloseimas que ele te dá. Então, hoje ele disse que me quer como nova mãe dele." Dona Carmen quase derrubou a xícara de chá que segurava. "Como assim?" Mariana contou toda a história. A promessa impulsiva de Eduardo, a escolha inesperada de Gabriel, a conversa constrangedora no escritório. Dona Carmen escutou tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. "E o que você disse?" perguntou quando Mariana terminou. "Que isso é uma loucura, é claro." "Mãe, você não está entendendo. Ele é milionário. Eu sou faxineira. É como se um príncipe quisesse casar com a Cinderela, só que na vida real. E por que isso é um problema?" Mariana olhou para a mãe, surpresa. "Como assim? Por que é um problema?" "Filha, você é uma mulher trabalhadora, honesta, inteligente. Está se formando em enfermagem. Cria uma criança que não é sua filha biológica com mais carinho do que muita mãe por aí. Por que você acha que não é digna de amor só porque não nasceu rica? Não é sobre ser digna, mãe. É sobre ser realista. Você acha que a família dele vai aceitar? Os amigos, a sociedade?" Dona Carmen se levantou e caminhou até a pequena estante onde guardava as fotos da família. Pegou uma fotografia antiga. Mariana, aos 18 anos, formando no ensino médio. "Você lembra o que me disse quando decidiu que ia fazer faculdade?" "Mãe, você disse que não ligava se todo mundo achasse que uma menina pobre de Cidade Tiradentes não tinha lugar numa universidade. Disse que ia provar que eles estavam errados." Mariana suspirou. "Isso é diferente." "É diferente como? Você está deixando o medo decidir sua vida de novo?" Antes que Mariana pudesse responder, seu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Mariana, aqui é Eduardo. Consegui seu número com a Mônica. Sei que nossa conversa hoje foi inesperada, mas gostaria de te fazer um convite. Que tal almoçarmos amanhã? Não como chefe e funcionária, mas como 2 pessoas que se importam com o mesmo menino. Posso buscá-la onde for melhor para você. Eduardo." Mariana mostrou a mensagem para a mãe, que sorriu. "Parece que ele está falando sério." "Mãe, você não está ajudando." "Filha, há quanto tempo você não sai com um homem? Há quanto tempo não faz algo só para você?" Era uma pergunta dolorosa. Mariana havia sacrificado tanto pelos estudos e pelos cuidados com a mãe que sua vida pessoal praticamente não existia. Seu último relacionamento havia terminado há 2 anos, quando o namorado se cansou de dividir a atenção dela com responsabilidades que ele considerava excessivas. "Não é sobre isso, mãe." "Não é? Então é sobre o quê? Sobre classe social? Sobre dinheiro?" Dona Carmen se sentou novamente ao lado da filha. "Mari, eu trabalhei como doméstica a vida toda. Sei como é ser tratada como invisível por pessoas ricas, mas também sei reconhecer quando alguém é diferente. Como você pode saber? Nunca nem conheceu ele. Porque você nunca falou mal dele. Em 3 anos trabalhando lá, você nunca chegou em casa reclamando que ele te tratou mal, que foi desrespeitoso, e principalmente porque o filho dele te escolheu.
Crianças não mentem sobre essas coisas, filha. Elas sentem quem realmente se importa. Mariana olhou para o celular novamente. Suas mãos tremiam ligeiramente quando digitou a resposta. Posso escolher o lugar? Prefiro algo simples. A resposta veio quase imediatamente. Claro, onde você se sentir mais confortável. Mariana respirou fundo antes de escrever. Tem uma lanchonete na estação de metrô Vila Madalena. Sabor caseiro. Meio-dia? Perfeito. Até amanhã, Mariana. Depois de enviar o endereço, Mariana jogou o celular no sofá e cobriu o rosto com as mãos. O que é que eu estou fazendo, mãe? Você está vivendo, filha. Finalmente está vivendo. Eduardo estacionou seu BMW preto em frente à estação Vila Madalena e observou o movimento da rua. Era meio-dia de uma quarta-feira e o local fervilhava com trabalhadores em horário de almoço, estudantes e comerciantes. Ele nunca havia estado naquela região para algo além de compromissos de trabalho e definitivamente nunca havia almoçado em uma lanchonete de estação de metrô. Ajustou o blazer, havia trocado o terno por algo mais casual, mas ainda assim se sentia overdressed para o ambiente. Através do vidro da lanchonete Sabor Caseiro, conseguiu avistar Mariana sentada em uma mesa no fundo. Ela usava uma blusa azul clara e jeans, os cabelos soltos pela primeira vez desde que ele a conhecia. Estava ainda mais bonita assim, natural e relaxada. Quando Eduardo entrou na lanchonete, sentiu todos os olhares se voltarem para ele. Não era paranoia. Realmente destoava do ambiente. O dono do estabelecimento, um senhor de uns 60 anos, o cumprimentou com curiosidade. Boa tarde, moço. Primeira vez aqui? Boa tarde. Sim, primeira vez. Vim encontrar uma amiga. Eduardo caminhou até a mesa onde Mariana estava. Ela o viu se aproximando e sorriu timidamente. Oi, disse ele um pouco sem jeito. Oi, conseguiu achar fácil? GPS é uma maravilha, Eduardo respondeu, sentando-se na cadeira de plástico que balançou ligeiramente com seu peso. Lugar interessante. Mariana riu. Desculpa, eu sei que não é... Bem, não é o tipo de lugar que você deve frequentar. Mas a dona Marlene faz o melhor prato feito da região. E fica mais fácil para mim vir direto daqui para o trabalho. Não precisa se desculpar. Estou curioso para provar essa comida famosa. Dona Marlene, uma senhora baixinha e simpática, se aproximou da mesa com um sorriso enorme. Mari, que surpresa te ver na hora do almoço. E com um moço bonito ainda por cima. Mariana ficou vermelha. Dona Marlene, este é Eduardo. Eduardo, Dona Marlene, a proprietária. Prazer, Dona Marlene. Eduardo disse, levantando-se para cumprimentá-la. Nossa, que educação. Senta, moço, senta. O que vocês vão querer? Para a Mari eu já sei. Filé acebolado com arroz, feijão e batata frita. É sempre a mesma coisa. Eduardo olhou para Mariana, que deu de ombros. Sou previsível, ela disse. E você, vai querer ver o cardápio? Pode ser igual ao da Mariana mesmo, Eduardo respondeu, surpreendendo a si mesmo. Quando Dona Marlene se afastou, um silêncio meio desconfortável pairou sobre a mesa. Então, Eduardo começou. Como foi que você conheceu Gabriel? Quer dizer, como vocês se aproximaram? Mariana mexeu no guardanapo pensativa. Logo que comecei a trabalhar na empresa, ele aparecia no escritório às vezes depois da escola. Sempre muito quietinho, muito triste. Um dia ele estava chorando no corredor. Disse que tinha esquecido o lanche em casa. E você dividiu o seu com ele? Era só um sanduíche de mortadela, nada demais. Mas a partir daí, sempre que ele aparecia, a gente conversava um pouco. Mariana sorriu com carinho. Ele me contava sobre a escola, sobre os livros que estava lendo, sobre como sentia falta da mãe. E eu contava sobre minha infância, sobre minha mãe, sobre meu curso. Eduardo se inclinou para a frente, genuinamente interessado. O que mais vocês conversavam? De tudo um pouco. Ele me perguntava como era morar longe do trabalho, se eu conhecia o mar, porque ele nunca tinha visto o mar de perto. Eu contava histórias da minha cidade natal, no interior de Minas. Mariana pausou. Senhor Eduardo, só Eduardo, por favor. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca levou Gabriel para conhecer o mar? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Eu nunca pensei nisso. Cristina não gostava de praia. Sempre preferíamos viajar para o exterior, hotéis em montanhas. Gabriel me disse que o sonho dele é construir um castelo de areia de verdade. Eduardo ficou em silêncio.
Seu filho de 8 anos sonhava com algo tão simples quanto ir à praia, e ele nunca havia sequer cogitado isso. Dona Marlene trouxe os pratos, montanhas generosas de arroz, feijão, batata frita e um filé acebolado que tinha um aroma incrível. Nossa! Eduardo comentou olhando para a quantidade de comida. É bastante coisa. Dona Marlene não acredita em porção pequena, Mariana disse, já começando a comer. E então? Como está? Eduardo provou o primeiro garfada e seus olhos se arregalaram. Está delicioso. Faz anos que não como uma comida caseira assim. Sério? Mas você não tem cozinheira em casa? Tenho. Dona Francisca. Mas ela cozinha mais. Internacional. Pratos franceses, italianos. Gabriel come mais na escola mesmo. Mariana parou de comer e o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. O que foi? Nada. É que você realmente vive em um mundo diferente mesmo. Por que isso soa como uma crítica? Não é crítica. É só observação. Mariana hesitou antes de continuar. Eduardo, posso falar uma coisa sem você ficar ofendido? Pode. Eu acho que Gabriel não está só sentindo falta de uma mãe. Ele está sentindo falta de você também. Eduardo parou de comer, o garfo suspenso no ar. A frase de Mariana ecoou em sua mente como um eco doloroso. Como assim? Você trabalha muito, Mariana disse com cuidado. Gabriel me conta que você sai cedo e chega tarde, que mesmo quando estão em casa juntos, você fica no escritório respondendo e-mails ou em telefonemas. Eu tenho responsabilidades, a empresa... Eu sei. E não estou julgando. Só estou dizendo o que uma criança de 8 anos me conta. Mariana mexeu no feijão, escolhendo as palavras. Ele disse que antes da mãe morrer, vocês faziam coisas juntos. Iam ao parque, jogavam videogame. Vocês até cozinhavam juntos aos domingos. Eduardo sentiu um aperto no peito. Era verdade. Antes do acidente, ele conseguia equilibrar trabalho e família. Cristina sempre foi o centro organizador da casa, e quando ela se foi, ele se refugiou no trabalho como forma de não pensar na dor. Depois que Cristina morreu, eu não sabia mais como. Como ser pai sozinho. Eduardo admitiu, a voz quase um sussurro. Tudo que eu fazia com Gabriel, fazia com ela junto. Ela que organizava os programas, que sabia quando ele estava triste, que entendia do que ele precisava. E você acha que não sabe essas coisas? Eu sei que não sei. Gabriel está sempre metido em confusão na escola, sempre bravo com alguma coisa. Eu não sei como conversar com ele sobre a mãe, sobre o que ele está sentindo. Mariana se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os dele. Eduardo, você quer saber o que Gabriel me disse semana passada? Ele acenou com a cabeça. Que tem medo de você esquecer da mamãe se arranjar uma namorada nova, e que tem medo de você não gostar mais dele se tiver outros filhos. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele disse isso mesmo? Disse, e chorou muito. Mariana pausou. Por isso ele me escolheu. Porque ele sabe que eu lembro da mãe dele com carinho, que eu nunca tentaria substituí-la. E porque ele acha que eu não vou tentar mudar a relação entre vocês dois. E você não tentaria? A pergunta saiu mais intensa do que Eduardo pretendia. Mariana ficou vermelha, mas manteve o olhar firme. Não sei. Nunca estive nessa situação. Ela respirou fundo. Mas posso te dizer uma coisa. Se eu algum dia entrasse na vida de vocês, e não estou dizendo que vou, seria para somar, não para dividir. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu sei como é crescer só com um dos pais. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe nunca se casou de novo, mas teve alguns namorados ao longo dos anos. Mariana mexeu no anel simples que usava no dedo mindinho. Alguns tentavam ser meu pai. Outros fingiam que eu não existia. Os piores eram os que queriam minha mãe, só para eles. Ah, como era quando funcionava. Quando funcionava, era quando eles entendiam que eu e minha mãe éramos um pacote, que cuidar de uma significava cuidar das duas, que não era sobre me substituir meu pai, mas sobre me dar uma nova pessoa para amar e que me amasse também. Eduardo ficou quieto, processando as palavras dela. Ao fundo, o movimento da lanchonete continuava. Pessoas entrando e saindo, Dona Marlene gritando pedidos para a cozinha, o barulho da TV ligada num programa de auditório. Mariana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você nunca se casou, nunca teve filhos? Uma mulher como você. Ela riu, mas sem humor. Uma mulher como eu o quê? Pobre.
Que sustenta a mãe doente, que trabalha de dia e estuda de noite? Uma mulher gentil, carinhosa, inteligente, Eduardo corrigiu. Ah, Mariana ficou sem graça. Eu tive alguns relacionamentos, mas sempre esbarrava na mesma coisa. Eles queriam que eu escolhesse entre eles e minhas responsabilidades. Entre eles e minha mãe ou entre eles e meus estudos. E você sempre escolhia suas responsabilidades. Sempre, porque elas fazem parte de quem eu sou. Não consigo amar alguém que não entende isso. Eduardo assentiu lentamente. E se fosse alguém que entendesse, que respeitasse suas responsabilidades? Mariana o olhou diretamente nos olhos. Depende. Essa pessoa hipotética também respeitaria minhas origens, minha família, meu jeito de ser, ou esperaria que eu virasse outra pessoa para caber na vida dela? A pergunta pairou no ar entre eles como um desafio. Eduardo sabia que ela não estava falando de forma hipotética. Eu não sei, ele respondeu honestamente. Nunca estive nessa situação. Cristina e eu éramos do mesmo mundo, tínhamos as mesmas referências, os mesmos amigos. E agora? Agora estou descobrindo que talvez meu mundo seja menor do que eu imaginava. Mariana sorriu pela primeira vez, desde que começaram a conversar sobre assuntos sérios. E como se sente em relação a isso? Assustado, Eduardo admitiu. E ao mesmo tempo, curioso. Nos dias que se seguiram ao almoço, Eduardo se pegou pensando em Mariana mais do que gostaria de admitir. As palavras dela sobre Gabriel ecoavam em sua mente e ele começou a perceber detalhes que havia ignorado antes. Como o filho sempre parecia animado quando falava sobre as conversas com ela, ou como seus olhos se iluminavam quando Mariana aparecia no escritório. Na sexta-feira, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Em vez de trabalhar até tarde, como sempre fazia, saiu do escritório às 5 da tarde e foi buscar Gabriel na escola. Pai? Gabriel perguntou, surpreso ao ver Eduardo parado na porta da escola em vez do motorista. Aconteceu alguma coisa? Não, filho. Pensei que podíamos fazer algo juntos hoje. O que você acha? Os olhos de Gabriel brilharam. Sério? Podemos ir ao shopping? Ou ao cinema? Na verdade, estava pensando em algo diferente. Que tal se fôssemos ao Parque Ibirapuera? Faz tempo que não vamos lá. Durante o trajeto até o parque, Gabriel tagarelou sobre a escola, sobre os amigos, sobre um livro novo que estava lendo. Eduardo percebeu que fazia meses que não tinha uma conversa tão longa e descontraída com o filho. No parque, caminharam pela orla do lago, observando as pessoas correndo, as famílias fazendo piquenique, as crianças brincando. Eduardo comprou pipoca para alimentar os patos e Gabriel ria cada vez que os animais se aglomeravam ao redor deles. Pai, Gabriel disse enquanto jogava pipoca para um pato particularmente corajoso, você gostou da Mari? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Por que você pergunta? Porque vocês almoçaram juntos, ela me contou. Mariana contou para você sobre nosso almoço? Contou. Disse que vocês conversaram bastante, que você foi super educado e que a comida da dona Marlene te surpreendeu. Gabriel sorriu. E que você perguntou sobre mim. Eduardo se ajoelhou ao lado do filho, ficando na altura de seus olhos. Gabriel, o que você sente pela Mariana? O menino ficou pensativo por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Ela me faz lembrar um pouco da mamãe, disse finalmente. Não porque elas são parecidas, mas porque quando estou com a Mari eu me sinto seguro, como eu me sentia com a mamãe. E você realmente quer que ela seja sua nova mãe? Quero, mas só se você também quiser, pai. Não adianta nada se for só porque eu escolhi. Gabriel pausou. Você gosta dela? Eduardo ficou em silêncio. Como explicar para uma criança de 8 anos que a situação era complicada, que existiam diferenças sociais, expectativas familiares, pressões da sociedade? Ela é uma pessoa muito especial, Eduardo disse finalmente. Mas essas coisas são complicadas, filho. Por quê? Porque nós vivemos vidas muito diferentes. A Mariana trabalha para a nossa empresa, ela mora longe, tem outras responsabilidades. Gabriel franziu a testa. Pai, você está falando igual a vovó Regina. A comparação atingiu Eduardo como um tapa. Como assim? A vovó sempre fala que as pessoas têm que ficar no lugar delas, que não pode misturar as coisas. Mas você não me ensinou que todas as pessoas são iguais? Eduardo abriu a boca para responder,
mas nenhuma palavra saiu. Seu filho de 8 anos havia acabado de expor sua hipocrisia de forma cristalina. Pai, quando a mamãe morreu, quem cuidou de mim quando você ficava muito triste para sair do quarto? A dona Francisca, as babás... Não, Gabriel balançou a cabeça. Elas davam comida, davam banho, colocavam para dormir. Mas quem realmente cuidou de mim foi a Mari. Ela que me escutava quando eu chorava, ela que me explicava que não era culpa minha a mamãe ter ido embora, ela que me ensinou a respirar fundo quando fico com raiva. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Durante os primeiros meses após a morte de Cristina, ele havia se afundado tanto na própria dor que não percebera que Gabriel também estava sofrendo e precisando de cuidado emocional. Desculpa, filho, eu deveria ter cuidado melhor de você. Não estou falando isso para você se sentir mal, pai. Estou falando para você entender por que eu escolhi a Mari. Gabriel segurou a mão do pai. Ela já cuida de mim há muito tempo, só que agora eu queria que ela pudesse cuidar de nós dois. Na segunda-feira seguinte, Eduardo chegou ao escritório com uma decisão tomada. Pediu para Mônica chamar Mariana assim que ela chegasse para o trabalho. Quando Mariana entrou na sala, Eduardo percebeu que ela parecia nervosa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Mariana. Senta, por favor. Ele gesticulou para a poltrona onde ela havia se sentado na semana anterior. Quero te fazer uma proposta. Mariana se sentou na beirada da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. Que tipo de proposta? Quero que você venha jantar em casa no sábado, você e sua mãe. Os olhos de Mariana se arregalaram. Eduardo, eu não acho que... Deixa eu terminar. Eduardo interrompeu gentilmente. Não é um jantar formal. É só uma oportunidade de nós nos conhecermos melhor. Sem pressão, sem expectativas. Gabriel adoraria conhecer sua mãe e eu gostaria de conhecer a mulher que criou uma filha tão especial. Mariana ficou quieta por um longo momento. E depois? Ela perguntou finalmente. Depois a gente vê. Sem pressa, sem pressão, só vamos ver o que acontece. Sábado chegou com uma chuva fina que deixava São Paulo ainda mais cinzenta que o habitual. Mariana estava nervosa desde que acordara, trocando de roupa 3 vezes, antes de decidir por um vestido simples azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Filha, você está mais nervosa do que eu no dia da minha primeira entrevista de emprego, Dona Carmen disse, observando a filha se arrumar pela 4ª vez. Mãe, eu não deveria ter aceitado esse convite. O que uma mulher como a senhora vai conversar com um milionário? Dona Carmen, elegante em seu vestido preto mais bonito, riu suavemente. Mari, eu criei você sozinha trabalhando como doméstica. Conheci todo tipo de pessoa rica nessa vida. Alguns foram ruins comigo, outros foram bons. Mas todos são pessoas no final das contas. Mas e se ele perceber que não fazemos parte do mundo dele? E se for constrangedor? Então vamos embora. Dona Carmen respondeu simplesmente. Não somos prisioneiras, filha. Vamos por educação, mas se não nos sentirmos bem-vindas, saímos com a cabeça erguida. O motorista que Eduardo enviou chegou pontualmente às 7 horas. Era um senhor simpático chamado João, que conversou animadamente com elas durante o trajeto até o Jardim Paulistano. Quando chegaram ao condomínio onde Eduardo morava, Mariana sentiu um frio na barriga. Os edifícios eram imponentes, com jardins impecáveis e seguranças uniformizados. Era um mundo completamente diferente do dela. O apartamento de Eduardo era no último andar de uma das torres. Quando as portas do elevador se abriram, Gabriel apareceu correndo pelo hall. Mari, Dona Carmen! Ele gritou, abraçando primeiro Mariana e depois, timidamente, Dona Carmen. A senhora é ainda mais bonita do que a Mari falou. Dona Carmen sorriu, derretendo-se imediatamente com o carinho do menino. Oi, meu amor, ouvi falar muito de você também. Eduardo apareceu logo atrás, vestido de forma casual, jeans e camisa social sem gravata. Mariana nunca o tinha visto assim e teve que admitir que ele ficava ainda mais atraente daquele jeito. Dona Carmen, que prazer conhecê-la, Eduardo disse, cumprimentando a mãe de Mariana com um beijo respeitoso na face. Mariana fala muito da senhora. O prazer é meu, Eduardo, e obrigada pelo convite. Gabriel puxou Dona Carmen pela mão. Vem conhecer minha coleção de livros. A Mari disse que a senhora também gosta de ler. Enquanto Gabriel levava a Dona Carmen para conhecer o apartamento, Eduardo e Mariana ficaram sozinhos na sala. Sua casa é linda,
Mariana comentou, observando a decoração sofisticada, mas aconchegante. Obrigado. A maior parte foi Cristina quem escolheu. Eu não tenho muito jeito para essas coisas. Eduardo gesticulou para o sofá. Quer beber alguma coisa? Água, refrigerante, vinho? Água está bom. Quando Eduardo voltou com os copos, ele parecia nervoso também. Mari, posso te contar uma coisa? Claro. Esse é o primeiro jantar que faço em casa desde que Cristina morreu. Não sei nem se vai ficar bom. Mariana sorriu. Você cozinhou? Tentei. Dona Francisca me ajudou, mas eu quis fazer a maior parte. Eduardo riu, meio constrangido. Gabriel disse que você falou que ele nunca me viu cozinhar. Achei que estava na hora de mudar isso. E o que você fez? Lasanha. É a única coisa que eu lembro de fazer com Cristina. Espero que sua mãe não seja vegetariana. Ela vai adorar. Durante o jantar, a atmosfera foi surpreendentemente descontraída. Gabriel e Dona Carmen se entenderam imediatamente. Ela contava histórias da infância de Mariana no interior de Minas Gerais e ele absorvia cada palavra com fascínio. Mari tinha 8 anos quando decidiu que ia ser médica. Dona Carmen contava. Vivia operando as bonecas e curando os animais da rua. E por que você não fez medicina? Eduardo perguntou. Muito caro, muito tempo longe de casa. Mariana respondeu. Enfermagem me permite cuidar das pessoas e ainda ter flexibilidade para cuidar da mamãe. Mari é a melhor filha do mundo. Dona Carmen disse com orgulho. Nunca me deu trabalho. Sempre pensou na família primeiro. Mãe, tia Mariana ficou vermelha. É verdade. Quantos jovens da idade dela abririam mão de tanta coisa pela família? Eduardo observou a interação entre as duas mulheres com admiração. Havia um amor genuíno ali. Um respeito mútuo que era tocante de ver. Após o jantar, enquanto Gabriel mostrava seus videogames para Dona Carmen, Eduardo e Mariana foram para a varanda. Sua mãe é incrível, Eduardo disse, apoiado no parapeito que dava vista para a cidade iluminada. Ela gostou de você, Mariana respondeu. Consigo ver nos olhos dela. Como você consegue ver? Ela está relaxada. Quando não gosta de alguém, fica toda formal e responde só o que perguntam. Hoje ela estava contando histórias, rindo. Isso significa que se sentiu à vontade. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento da cidade lá embaixo. Mari, Eduardo disse finalmente, eu quero tentar. Tentar o quê? Ele se virou para ela, seus olhos encontrando os dela. Quero tentar conhecer você de verdade. Não como patrão e funcionária, não como duas pessoas tão diferentes que não deveriam se misturar. Como Eduardo e Mariana, como duas pessoas que se importam com a mesma criança e que talvez possam se importar uma com a outra também. Mariana sentiu o coração acelerar. Eduardo, você tem certeza? Porque depois que começarmos isso, não tem volta, e eu não vou conseguir fingir ser alguém que não sou. Eu não quero que você finja ser outra pessoa. Quero conhecer exatamente quem você é, mesmo sabendo que vai ser difícil, que sua família pode não aceitar, que as pessoas vão falar. Eduardo deu um passo em direção a ela. Especialmente por causa disso. Talvez seja a hora de eu parar de viver minha vida baseado no que os outros vão pensar. Mariana o olhou nos olhos por um longo momento. Então lentamente estendeu a mão para ele. Tudo bem. Vamos tentar. 2 semanas após o jantar, Eduardo e Mariana haviam estabelecido uma rotina discreta de encontros. Almoços rápidos durante a semana, passeios com Gabriel nos fins de semana, conversas longas ao telefone à noite. Eduardo descobria a cada dia uma nova faceta de Mariana que o encantava. Sua determinação em terminar a faculdade, seu humor seco quando comentava sobre os clientes mais difíceis da lanchonete, onde às vezes trabalhava como extra. Sua paciência infinita com Gabriel. Mariana, por sua vez, conhecia um Eduardo diferente do empresário sério que comandava reuniões. Descobria um homem que fazia piadas ruins só para ver Gabriel rir, que se emocionava quando falava da esposa morta, que tinha medo de não ser um bom pai sozinho. Mas nem tudo eram flores. Na quarta-feira da segunda semana, a realidade bateu à porta do escritório de Eduardo na forma de Regina Santana, sua sogra. Eduardo, querido, Regina disse ao entrar na sala, sem bater na porta como sempre fazia. Precisamos conversar. Regina era uma mulher elegante de 62 anos que carregava o sobrenome Santana como uma coroa. Viúva de um industrial,
havia dedicado a vida a manter as aparências e a posição social da família. Regina, que surpresa! Senta aí, por favor. Obrigada, querido. Regina se acomodou na poltrona, cruzando as pernas e ajeitando a bolsa Hermès no colo. Vim falar sobre essas mudanças que tenho observado em você. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Que mudanças? Eduardo, por favor. Você acha que eu não sei que você está saindo mais cedo do trabalho? Que está recusando jantares importantes? O Carlos Mendonça me ligou ontem, dizendo que você perdeu o evento beneficente da esposa dele. Regina pausou dramaticamente. E tem mais. Soube que você foi visto em lugares inadequados. Inadequados como? Uma lanchonete popular, Eduardo. Uma lanchonete. E acompanhado de uma mulher que ninguém conhece nos nossos círculos. Eduardo respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria, mas não esperava tão cedo. Regina, minha vida pessoal é assunto meu. Não quando envolve Gabriel e o nome da nossa família. Ela retrucou, a voz ganhando um tom mais duro. Eduardo, eu sei que você ainda está sofrendo pela perda da minha Cristina. Sei que é difícil criar um menino sozinho. Por isso mesmo, eu e as meninas do clube selecionamos algumas candidatas perfeitas para você. Candidatas? Mulheres da nossa classe, com boa educação, que saberiam como ser uma mãe adequada para Gabriel e uma esposa apropriada para você. Regina abriu a bolsa e tirou uma pasta. A Fernanda Almeida, por exemplo. Viúva também, tem uma filha da idade de Gabriel formada em psicologia pela PUC. Regina, pare. A Patrícia Gomes é solteira, arquiteta, família tradicional de Campinas. Regina, eu disse pare. Eduardo se levantou da cadeira, interrompendo a sogra. Eu não vou escolher uma esposa como se fosse uma fusão de empresas. Regina o olhou com surpresa. Eduardo nunca havia levantado a voz para ela. Eduardo, você não está pensando direito. Essa mulher com quem você está se envolvendo, ela não é do nosso mundo. O que você acha que vai acontecer quando ela conhecer nossa realidade? Nossos compromissos sociais, nossas responsabilidades. O nome dela é Mariana, Eduardo disse, tentando manter a calma. E talvez seja exatamente isso que eu e Gabriel precisamos. Alguém que nos ame pelo que somos, não pelo que representamos. Amor? Regina riu com desdém. Eduardo, você é ingênuo se acha que uma mulher da classe dela não está interessada no seu dinheiro. A senhora nem a conhece. Não preciso conhecer. Sei o tipo. Regina se levantou, guardando a pasta na bolsa. Eduardo, você é um homem inteligente. Pense no futuro de Gabriel. Ele precisa de uma mãe que possa abrir portas para ele, não fechá-las. Depois que Regina saiu, Eduardo ficou sozinho no escritório, a cabeça fervilhando. As palavras da sogra ecoavam em sua mente, misturadas com suas próprias inseguranças. Será que Mariana realmente estava interessada nele, ou na estabilidade que ele poderia oferecer? Naquela noite, quando ligou para Mariana, ela percebeu que algo estava errado. Você está estranho hoje. Aconteceu alguma coisa? Eduardo hesitou. Minha sogra apareceu no escritório hoje. Ah, o tom de Mariana mudou imediatamente. E o que ela queria? Falar sobre nós. Um silêncio constrangedor se instalou na ligação. E o que você disse para ela? Mariana perguntou finalmente. Que minha vida pessoal não era assunto dela. Mas? Eduardo suspirou. Mas ela levantou algumas questões que me fizeram pensar. Que tipo de questões, Eduardo? Sobre nossas diferenças. Sobre o que as pessoas vão pensar. Sobre Gabriel. Entendo. A voz de Mariana ficou fria. E você acha que ela tem razão? Eu não sei, Mari. Eu só acho que talvez devêssemos ir mais devagar. Ir mais devagar ou parar? Eduardo ficou em silêncio, e sua hesitação foi resposta suficiente. Tudo bem, Eduardo, Mariana disse, e ele pôde ouvir a decepção em sua voz. Talvez sua sogra esteja certa mesmo. Talvez sejamos de mundos muito diferentes. Mari, não é isso. Não precisa explicar. Eu entendo. Mariana pausou. Boa noite, Eduardo. A ligação foi encerrada, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos e arrependimentos. Os dias seguintes foram uma tortura para Eduardo. Gabriel percebeu imediatamente que algo havia mudado e não parava de perguntar sobre Mariana. Por que ela não vem mais aqui, pai? Ela está ocupada com os estudos, filho.
Mas ela sempre esteve ocupada e sempre vinha. Gabriel o olhou com aquela intuição assustadora das crianças. Vocês brigaram? Eduardo não soube como responder. Como explicar para uma criança de 8 anos que ele havia deixado o medo e a pressão social falarem mais alto que seus sentimentos? Na sexta-feira, durante uma reunião importante sobre a expansão da empresa, Eduardo não conseguia se concentrar. Sua mente estava em Cidade Tiradentes, imaginando Mariana chegando cansada em casa após um dia de trabalho e estudo, conversando com a mãe sobre como havia sido tola em acreditar que poderia dar certo. Eduardo, a voz do sócio o trouxe de volta à realidade. Você concorda com os termos? Desculpa, podem repetir? Após a reunião, Eduardo foi para casa mais cedo. Encontrou Gabriel no quarto, deitado na cama, olhando para o teto. O que você está fazendo aí, campeão? Pensando. Pensando em quê? Gabriel se sentou na cama, com uma expressão séria demais para uma criança. Pai, a Mari não quer mais ser minha mãe? Eduardo sentiu o coração apertar. Por que você está perguntando isso? Porque ela não aparece mais, você fica triste o tempo todo. E hoje na escola a professora perguntou se eu estava bem porque estou quieto demais. Gabriel pausou. Igual como eu ficava logo depois que a mamãe morreu. Eduardo se sentou na cama ao lado do filho, sem saber o que dizer. Pai, você lembra quando a mamãe estava no hospital antes de ir embora? Lembro. Ela me chamou no quartinho e disse que se algum dia você encontrasse alguém que fizesse você sorrir de novo, eu tinha que deixar, porque ela queria que nós dois fôssemos felizes. Eduardo engoliu em seco. Lembrava-se vagamente daquela conversa entre Cristina e Gabriel, mas nunca soube exatamente o que ela havia dito. Ela disse mais alguma coisa. Disse que o amor não é sobre substituir quem se foi, mas sobre ter espaço no coração para mais pessoas. Gabriel olhou para o pai. A Mari me faz sorrir, pai. E eu vi como você ficava quando estava com ela. Por que você está deixando ela ir embora? Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. As palavras de Gabriel, misturadas com as lembranças de Cristina e os momentos felizes que havia passado com Mariana, criavam um turbilhão em sua mente. No sábado de manhã tomou uma decisão. Gabriel, vamos sair. Para onde? Vamos buscar a Mariana e a Dona Carmen. Vamos à praia. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Sério, pai? Vamos ver o mar? Vamos. Está na hora de você construir aquele castelo de areia. A viagem até a Cidade Tiradentes foi longa, mas Eduardo estava determinado. Quando chegaram à casa de Mariana, ela ficou visivelmente surpresa ao vê-los. Eduardo? Gabriel? O que vocês estão fazendo aqui? Gabriel saiu correndo do carro. Mari, nós viemos te buscar para ir à praia. Vai ser minha primeira vez. Mariana olhou para Eduardo, confusa e ainda magoada. Mari, Eduardo disse, aproximando-se dela. Eu fui um idiota. Eduardo, não, deixa eu falar. Eu deixei o medo falar mais alto. Deixei as opiniões dos outros me confundirem sobre o que eu realmente quero. Eduardo segurou as mãos dela. E o que eu quero é você. Quero tentar construir uma família com você, mesmo que seja difícil, mesmo que as pessoas falem, mesmo que tenhamos que enfrentar obstáculos. E sua sogra, sua família, seu mundo. Meu mundo é onde Gabriel é feliz. E ele é feliz com você. Eduardo olhou nos olhos dela. E eu também sou. Dona Carmen apareceu na porta, observando a cena com um sorriso. Mari, ela disse, acho que você deveria escutar o coração. Mariana olhou para Gabriel, que a observava com esperança, depois para Eduardo, que esperava sua resposta com o coração na mão. Tudo bem, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Se vamos tentar isso de verdade, tem que ser sendo eu mesma. Não vou mudar quem sou para caber no seu mundo. Eduardo sorriu, puxando-a para um abraço. Eu não quero que você mude nada. Quero que você me ensine a viver no mundo real. Gabriel gritou de alegria e abraçou os dois. Posso chamar você de mãe agora, Mari? Mariana olhou para Eduardo, que assentiu com um sorriso. Pode sim, meu amor, pode sim. E assim, naquela manhã de sábado, uma família não convencional, mas cheia de amor, começou sua jornada em direção ao mar, onde Gabriel finalmente construiria seu castelo de areia, e onde Eduardo descobriria que, às vezes, as melhores escolhas são aquelas feitas com o coração, não com a razão.